Começando mais um vídeo aqui no nosso canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Júnior Vieira, sou engenheiro civil, sou construtor e estou na construção civil há mais de 20 anos. Pois é, comecei bem jovem e aqui neste canal nós falamos sobre construção civil, construções financiadas, sobre o mercado imobiliário e investimentos imobiliários. Então, se você ainda não me segue, já vou te pedir, se inscreva no nosso canal, ative as notificações e eu fiz aqui um compilado para responder a maioria das dúvidas importantes sobre os vídeos que nós publicamos aqui. São vídeos sobre financiamento imobiliário, aquisição de terreno em construção, construção em terreno próprio. Então fica ligado e já fica atento ao que nós vamos dizer aqui, tá bom? Olha só, pessoal, eu acho que essa foi uma das melhores perguntas que nós recebemos. Na verdade, nem foi uma pergunta, foi uma colocação de um nosso seguidor. Olha só o que ele disse. Não existe melhor alternativa, e nós estávamos falando nesse vídeo sobre o programa Minha Casa Minha Vida. O complicado é a entrada para quem não tem filho. É uns 50 a 80 mil reais. Olha só que interessante, pessoal. E aqui tem uma sacada muito legal, mas eu vou deixar essa para responder pro final, porque eu vou te dar uma dica de ouro que você vai me agradecer demais. Então, ó, assiste o vídeo até o final, que nós vamos chegar lá. E para começarmos, vamos responder a pergunta aqui, ó, do Gustavo. Obrigado, Gustavo, se você está assistindo esse vídeo. Olha o que ele disse. Oi, parabéns. Seus vídeos são bem informativos e direto. A respeito do valor financiado de 280 mil para terreno próprio, liberado pela Caixa, qual o valor precisa ser pago no cartório para ser registrado o contrato? Pessoal, quando nós fazemos o financiamento, seja de aquisição de terreno em construção ou construção em terreno próprio, o contrato que é assinado na Caixa, ele precisa ir até o cartório da cidade, onde vai ser feita a obra e ser registrado. Depois de registrado, uma cópia volta lá para a Caixa Econômica Federal. Bom, isso depende muito de região para região. Se for o financiamento Minha Casa Minha Vida, existe um certo desconto. Se for o programa que não é o Minha Casa Minha Vida, que são os recursos do SBPE, é outro valor, tá? Mas em média, por exemplo, o último financiamento que nós fizemos, que foi 280 mil reais, nós pagamos uma taxa de 2.200 reais no cartório, para que fosse feito o registro, tá bom? Então, se for Minha Casa Minha Vida, vai ser mais ou menos nessa faixa, tá bom? Podendo variar um pouquinho, dependendo da tua região, mas é mais ou menos essa média, de 2.000 a 2.500 reais, para o programa Minha Casa Minha Vida, tá? Se for fora disso, precisa avaliar aí no cartório da sua cidade, tá? Outra pergunta aqui que nós recebemos, bem legal, uma dúvida simples, essa aqui é do El Ferreira 600, eu não sei o nome dele. Quando são cobradas as parcelas do financiamento? É só depois que terminar a construção ou assim que for liberado o primeiro reembolso? Muito legal essa pergunta, pessoal. Quando nós fazemos o processo de financiamento, a Caixa ela paga a obra por medição. Então, você vai começar a sua obra, vai mandar a primeira PLS, né, que é a planilha de medição para a obra, e a Caixa sempre vai pagar depois da etapa concluída. Então você faz primeira etapa, manda a medição, recebe. Então, primeiro ponto, é importante que você tenha um pouco de recurso para poder começar a tua obra, porque a Caixa não vai te liberar dinheiro antecipado. Segundo ponto, então, quando que ele começa a pagar o financiamento em si? Pessoal, durante a obra, durante o período de obra, o cliente ele vai pagar apenas os juros sobre os valores da obra que ele está recebendo. Então, por exemplo, se ele recebeu 50 mil na primeira parcela de obra, ele vai pagar um juro proporcional a esses 50 mil que ele está pegando agora nessa parcela de obra. O financiamento em si, ele vai começar a pagar depois do final da obra, quando tiver averbado e com habites. Aí sim, ele começa a pagar o parcelamento do seu financiamento, tá bom? Então é só isso. Quando acabar a obra, ele começa a pagar o seu financiamento de obra. Isso é muito legal. Olha só, essa pergunta é bem legal também. É do Igor. Igor, se você estiver por aí, obrigado pela pergunta, pelo comentário. Boa noite. E o valor da obra? Quem determina que precisa de X para concluir o projeto apresentado? Pessoal, isso é muito interessante. Quem é que vai determinar se a minha casa, a minha obra, ela vai custar 300 mil, 400 mil ou 500 mil reais? Bom, no processo de financiamento, nós temos a PCI, que é a Planilha de Construção Individual.
Nessa planilha vai ser colocado todos os dados do cliente, os dados do responsável técnico e todos os dados da obra. Nessa planilha vai ser colocado a área da construção, o custo por metro quadrado da construção e o custo do terreno. O seu responsável técnico, quando ele vai elaborar essa planilha, ele precisa fazer um estudo de mercado para saber qual o custo da obra naquela região específica para poder colocar na planilha, tá? Nós não podemos colocar o preço que nós imaginamos. Por exemplo, a minha obra vai custar 300 mil reais, mas eu vou colocar 500 mil reais para pegar um valor maior. Não, isso não passa. Por quê? Porque o engenheiro da Caixa ele vai fazer a avaliação do seu lote, da sua obra, para ver se está de acordo com o que foi colocado lá na planilha PCI. Então, o seu responsável técnico ele precisa fazer esse estudo e colocar na planilha os valores reais de mercado, tá bom? Então, ele precisa fazer uma pesquisa, quanto vale o seu lote no bairro tal? Vale 100 mil? Então, tem que ser colocado 100 mil no valor do lote na PCI. Então, é um estudo de mercado que precisa ser feito e colocado lá na documentação que vai ser enviado para a Caixa Econômica. O engenheiro da Caixa, ele vai validar ou não o estudo de mercado que foi colocado na planilha, tá bom? Então, o seu engenheiro, ele precisa fazer esse estudo e dizer quanto você vai precisar para fazer a obra. Tá legal, pessoal? Então, uma pergunta muito interessante também. Essa é do Rafinha. Obrigado, Rafinha, também. Uma dúvida. Tenho a informação que se a Caixa avaliar o seu imóvel e valer mais de 1,5 milhão depois de pronto, a aprovação não é aceita? Isso é verdade? Pessoal, é verdade sim. Essa é uma regra nova, deve ter cerca de 1 ano mais ou menos. Até então, a Caixa não tinha limite para financiamento. O que acontece? Como os recursos da linha de crédito SBPE, Sistema Brasileiro de Poupanças e Empréstimos, eles estão diminuindo porque são recursos da poupança, então a Caixa limitou o valor máximo de financiamento para 1,5 milhão. Ou seja, se a sua obra final está avaliada em mais de 1,5 milhão, ela não pode ser financiada pela Caixa, tá bom? Então, precisa ficar atento a isso. Se a sua obra passa desse valor, você vai ter que procurar outros meios de financiamento. Pessoal, outra pergunta aqui, ó, bem legal, é do Nor Reis, eu acho que é isso. Você tá vendo aí na tela o nome dele, obrigado se você estiver me assistindo. Parabéns pelos seus vídeos, muito obrigado. Uma dúvida, já tenho uma casa construída em terreno próprio, 360 metros. Consigo financiar material para construção de outra casa no mesmo terreno? Olha só, Nor, vou te chamar de Nor, tá bom? Não consegue, tá? Por quê? A Caixa, nessas modalidades de financiamento, é financiamento para residência, né, unifamiliar, ou seja, uma única residência em um terreno. Então, para você construir uma outra casa no mesmo terreno, você não consegue esse tipo de financiamento aqui, tá bom? O que você pode tentar é fazer um financiamento para reforma e ampliação. E você pode trabalhar na mesma casa que você já tem, fazendo uma ampliação da sua casa, seja construindo em cima, do lado, ou uma reforma. Então é possível fazer esse tipo de financiamento. Agora, para construir uma outra residência dentro do mesmo terreno, não é possível, tá bom? Então a Caixa não faz esse tipo de financiamento. Próxima pergunta do Orlando Silva. Obrigado, Orlando, pelo comentário, pela pergunta também. Ele quer saber, o engenheiro da Caixa não vai até o local para avaliar o terreno? Vai sim, só que ele só vai no final, antes da Caixa liberar o teu crédito. O passo a passo é, você vai fazer toda a documentação, montar o dossiê, todas as planilhas, projetos, contrato de compra do lote, se for aquisição de terreno e construção, vai enviar isso para o banco vai analisar, após essa análise, ela vai designar um engenheiro para fazer uma visita ao lote, conferir se toda a documentação está de acordo com o que foi colocado lá, se o lote é no endereço certo, a localidade, o bairro, se tem a infraestrutura necessária. Se tiver tudo de acordo, aí o engenheiro vai validar as informações que foram colocadas na documentação, tá legal? Mas o engenheiro ele vai pessoalmente até o endereço da obra. Próxima pergunta, pessoal. Essa aqui é bem legal também, olha só, do Luiz. Obrigado, Luiz. Eu posso contratar um MEI de construção em alvenaria em vez de contratar uma construtora, pois na construtora ficará mais caro um pouco. Ele está falando da construção em si. Olha só, Luiz, pode sim.
E, na verdade, você pode até contratar um pedreiro. Não é obrigado que a pessoa que vai executar a tua obra tenha CNPJ, tá bom? O que você precisa ter é um responsável técnico que vai responder pela tua obra. Então, precisa ter um engenheiro ou um arquiteto que seja responsável. Ele vai precisar emitir uma ART ou uma RRT, se for um arquiteto, e ser o responsável técnico pela obra, tá bom? Nós temos o responsável técnico pelo projeto, que vai desenvolver o seu projeto, e não necessariamente essa pessoa que vai desenvolver o projeto, ela é responsável pela tua obra. Então, uma coisa é o projeto e outra coisa é a obra. Na maioria dos casos, o cara que faz o seu projeto, a pessoa, ela se torna o responsável pela obra, tá bom? Mas é obrigatório que tenha um responsável técnico para a tua obra, com a ART ou RRT. Mas não precisa ser uma construtora ou nem mesmo um MEI. Se você tiver um empreiteiro de confiança, um pedreiro de confiança, ele pode fazer a tua obra, e eu concordo com você que você vai economizar sim um pouco de recursos, tá bom? Obrigado pela sua pergunta também. Próxima pergunta, pessoal. Não tem próxima pergunta. Pessoal, ó, e antes da gente falar da questão da entrada, que nós falamos no início do vídeo, eu vou comentar aqui, ó, o comentário do Evaldo Moreira. Ele comentou assim, ó: quer um conselho? Seja mais direto no assunto. Você acrescenta muitas palavras na conversa que acaba prolongando demais o assunto. Assim, as pessoas acabam pulando os seus vídeos. Obrigado pelo seu comentário, pela a sua percepção, né? Esse é o nosso jeito, a gente gosta de falar bastante para deixar bem claro o assunto que está sendo tratado no vídeo, tá bom? Mas nós estamos tentando melhorar até para que o vídeo seja mais objetivo, tá legal? Então, se você está aí, obrigado pelo seu comentário. É muito importante para a gente ter esse feedback, porque cada pessoa analisa de um jeito, tá bom? Pessoal, e sobre o valor de entrada, que o Gabriel Fortunato 98 comentou aqui, ó, falando do programa Minha Casa Minha Vida, que é complicado a entrada para quem não tem filho, é uns 50 ou 80 mil reais. Pessoal, é verdade. Por que ele coloca aqui para quem não tem filho? Para quem tem filho dependentes, você pode ter uma série de benefícios e reduzir esse valor de entrada. Não é para todo mundo, não é o fato só de você ter filhos. É uma análise que o banco vai fazer e dependendo do seu perfil, você pode ter um bom desconto na hora da entrada. Só que eu expliquei isso num vídeo falando de um estudo de caso real, que nós estávamos em um lote, eu mostrei um pouco do bairro para vocês. Se você for fazer um processo de aquisição de terreno e construção, esse valor aqui de 50 a 80 mil reais, ele pode reduzir pela metade. Por quê? Você vai dar 20% de entrada do valor do lote e o restante, que seria para você colocar na sua obra, você consegue transformar esse valor de entrada, entre aspas, de outras maneiras. Você, com a própria economia de materiais e mão de obra, você consegue diluir esse valor de entrada nessa economia que será feita, tá bom? Então, exemplo, se você vai trabalhar aqui, se você precisa de uma entrada de 50 mil reais ao total, você precisa desembolsar no máximo de 25 a 30 mil reais, que é o valor do lote, e um pouco de recursos também para documentação. Isso é importante ficar claro aqui para vocês também, tá legal, pessoal? Se for com construção em terreno próprio, esse valor pode reduzir ainda mais. Você consegue fazer a tua casa 100% financiado, tá legal, pessoal? Mas olha só, eu não disse que você não precisa de recursos. Por quê? Lembra que eu disse aqui em uma das perguntas que a Caixa só paga após a medição? Então, você vai precisar de um pouquinho de recursos para poder comprar o material, para poder pagar a semana do teu pedreiro, para depois receber da Caixa e compensar aí esse seu caixa. Então, um pouco de recurso você precisa ter. Não comece uma obra financiada sem ter dinheiro, que você pode entrar numa gelada e se estrepar. O ideal é que você tenha pelo menos 25% do valor total da obra para poder trabalhar, tá bom? É muito importante. Tenha isso em caixa, porque você vai precisar fazer o projeto, você vai precisar pagar arquiteto, pagar cartório, taxas da Caixa. Então, tudo isso você vai pagar antes do financiamento, tá legal, pessoal? Então, tenha um pouco de recurso guardado. Tá legal? Pessoal, então foi isso. De repente, a dúvida de um dos nossos seguidores é a tua dúvida também. Então, olha só.
Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, eu já peço para você curtir mais uma vez o nosso vídeo. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal. Compartilhe o nosso vídeo aí com a galera do seu trabalho, com a galera da família. Tenho certeza que você conhece outras pessoas que querem construir, que querem comprar a casa nova, que querem mudar de vida. Então, compartilhe esse vídeo, tá bom? E não deixe de nos seguir aqui também nas redes sociais, VMG Engenharia, ou o meu Instagram também, Júnior Vieira de Melo, que a gente está lá, tem muita dica boa também, tá bom, pessoal? Muito obrigado por ter ficado até o final do vídeo, pessoal. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Não vai pegar o sai, não?